Boa noite, gente. Hoje eu vou analisar com vocês os Joy-Con do Nintendo Switch, que são esses pequenos controles aqui. Vou começar apresentando o que é o Nintendo Switch, que é esse videogame, que ele é um console híbrido. Isso significa que você consegue jogar nele assim, como um minigame. Você consegue também jogar na própria tela dele, como se ele fosse um console de mesa. Ou ainda você consegue ligar ele numa televisão grande e jogar com os controles. Os Joy-Con, que são esses pequenos controles aqui, são as peças que a gente vai analisar. Então, vocês podem ver que eles têm várias conformações. Você pode usar cada um deles individualmente, aí você usa eles nessa orientação horizontal. Eles podem ser utilizados direto aqui, ligados no console, né? E aí os dois formam um controle. Ou você pode utilizar um acessório como esse daqui para transformar dois desses daqui em um controle grande também. Deixa eu... Um dos enfoques que eu escolhi foi o da semiótica, né? A parte de semântica e a parte de sintática, principalmente. Na parte de semântica, a gente pode observar que ele é todo redondinho, né? Não tem quinas vivas, né? Ele é todo arredondado. Isso traz um ar de ele ser amigável, né? Não vai te machucar. Parece ser uma coisa muito confortável, que você vai se sentir bem utilizando, né? Ele também tem poucos elementos, né? Quando você olha assim, ele tem bastante vazio. Então não fica aquela coisa super sobrecarregada, dá um ar mais clean, um ar mais infantil até, principalmente por conta das formas arredondadas. Os botões também ajudam com isso, né? Porque todos eles, a maior parte deles pelo menos, são arredondados ou são redondos. Então, botões redondos, alavancas redondas, botões aqui são mais retangulares, mas são também com as pontas arredondadas. Esses outros botões aqui também. Nenhum deles, assim, tem quinas vivas. Tem alguns específicos que quebram um pouco isso, que é esse daqui, que nesse caso do rosa é o menos. Esse aqui o mais do outro lado, porque isso ajuda também a diferenciar qual que é o lado, né, do controle. E esse botão aqui, ele é quadradinho, ele tem também um leve arredondamento nas pontas, mas menos do que os demais. Então, é isso, né? Toda uma linguagem projetada para parecer amigável. Ainda na semântica, ele parece bem robusto, assim, os encaixes dele, deixa eu abrir aqui, não fica nada balançando, né? Para você tirar, você precisa fazer uma certa operação aqui de destravar, mas quando ele tá travado, não fica fazendo barulho, não fica fazendo um jogo, não é como se ele fosse soltar a qualquer momento. Isso dá uma ideia de que é muito sólido o controle. Mas, ao mesmo tempo, passa um pouco de fragilidade quando você começa a apertar os botões. Os barulhinhos são um pouco plastificados demais, quase como se fosse quebrar. Ó. Então, da parte de semântica é isso. Da parte de semiótica, a gente pode notar que temos aqui um alinhamento invertido dos controles, né, dos botões, quando a gente olha os controles na horizontal. E além disso, a gente tem um deslocamento invertido, né, um grande espaço em branco aqui, um grande espaço vazio aqui também. E é invertido isso. Isso é um pouco estranho, né, do ponto de vista da sintática. Você espera que as coisas sejam muito mais parecidas, né, ou que as coisas, apesar de estarem na mesma ordem, eles não estão na mesma posição. Então, fica um pouco estranho, né, à primeira vista, principalmente quando você olha os dois assim. Só que quando você tá jogando ou aqui
no console, ou aqui num consolezinho no apoio, né, na pega, você percebe que o alinhamento não é tão estranho assim. Ele é, de certa forma, complementar. Você tem esse alinhamento aqui das duas alavancas, seguindo aqui o meio dos dois conjuntos de botão de ação, isso para os dois lados. Você percebe que aqui a distância começa a ficar mais interessante, né? Elas têm a mesma distância de espaço vazio. Então, os botões, eles ficam alinhados de uma forma que é confortável para você utilizar quando você... falando do aspecto visual, né? Porque na utilização você não vai ficar olhando efetivamente para os botões. Então, de sintática, acredito que é isso. Não, tem mais uma coisa. Tem a ver com aqueles botões que não são redondos nem arredondados, como esse mais aqui, o menos e esse outro aqui. São os únicos botões que não são arredondados, inclusive esses mais e menos, você até passa, sente as arestas deles, né, os vértices, você consegue sentir. No caso do mais e do menos, isso não me parece ser um problema muito grave, justamente porque você tem o outro correlato ali, né? Me parece que a ideia era justamente que eles tivessem certo destaque. Mas esse aqui, ele tem um correlato também, mas é um correlato totalmente diferente, ele é totalmente redondo. Então dá um certo incômodo. Isso, claro que esse incômodo é temporário, é só quando você está olhando para o controle durante o uso. Isso não faz diferença, porque você vai prestar atenção numa televisão, não vai ficar olhando para o controle, né? No quesito funcionalidade, a gente tem os aspectos ergonômicos, principalmente, né? Quando o controle está sendo usado individualmente, ele é muito pequenininho, né? Então, para quem tem mão maior, com certeza vai ser um incômodo. Ó, minha mão não é muito grande, minha mão é pequena. Deixa eu pôr aqui. Minha mão é pequena e, dependendo dos botões que eu vou utilizar, eu já começo a acertar meu próprio dedo aqui. Sem contar que você precisa ficar com as mãos numa posição que não é muito confortável para segurar. Até porque, como ele é liso aqui, só tem uma pequena curvatura aqui em cima, que você não utiliza quando ele está nesse modo horizontal, você não tem um apoio legal para segurar. Então, você acaba precisando segurar ele com o corpo, com toda a palma da mão praticamente, para ele ficar firme. Tudo bem que tem esse acessório aqui para segurar, para não correr risco, mas ergonomicamente falando, ele é bem desconfortável de jogar quando a gente está jogando com ele assim, pequenininho. Questão ainda de funcionalidade, quando você está utilizando o controle assim individual, ele tem bem menos botões. E isso para alguns jogos fica inviável de utilizar. Você precisa, em alguns jogos, ter os dois controles para ter a quantidade mínima de botões que aquele jogo demanda. Mas assim, eu acredito que no quesito funcionalidade, esse controle, a ideia dele é ser mais versátil, para você jogar com outras pessoas, sem precisar despender de muito dinheiro para comprar vários controles normais, digamos assim, né? Controles completos. Então, os Joy-Con, eles são muito fortes nesse quesito de versatilidade, você consegue usar eles de várias formas, enquanto que os controles normais, como você não consegue ligar eles no console, ou como você não consegue dividir eles, você só tem uma forma de utilizar. E a última dimensão que eu escolhi foi a dimensão hedonista. Vou partir aqui da textura desse controle. Ela é um plástico, mas não é um plástico ruim, sabe? É um plástico confortável, é fofinho, é quase como se ele fosse uma pelúcia. Você sabe que é plástico, mas quando você toca, a textura te dá um gostosinho assim, sabe? E outro ponto
muito forte ainda na dimensão hedonista é o colecionismo que dá para você acabar caindo nos Joy-Cons, né? A Nintendo vende eles aos pares e são, tirando esse aqui, que é a mesma cor, só que a padronagem é diferente dos dois, os outros todos são de cores bem distintas. Então, esses dois aqui eu comprei juntos. E veio um de cada cor mesmo. E outras cores, outras edições desses controles também são assim, de cores bem distintas ou de padronagem bem distinta quando eles são das mesmas cores. Então, desperta aquele desejo, assim, de você ter vários, porque, tipo, dessa cor eu não tenho. Ou, o legal de você ter de várias cores é que, assim, num dia eu tô mais menininha, vou usar o rosa. Ou num dia eu tô muito elétrica, quero usar um roxo neon. Então, você consegue ter essa disponibilidade de moods, digamos assim, do jeito que você tá se sentindo. De modo geral, os controles, eles são bem funcionais, assim, mas quando a gente tá falando deles pequenininhos, eu acredito que ele só seja bom para jogar jogos que você não vai ficar muito tempo jogando efetivamente, né? Apertando os botões. Então teria que ser jogos mais casuais, como Mario Party, que é tipo um grande jogo de tabuleiro com várias rodadas, enquanto você está fazendo as suas ações, os outros jogadores estão esperando, então eles não precisam ficar apertando botões ali em posições desconfortáveis. E ao fim das rodadas você tem um minigame. Então ali é o único momento nesse minigame que todo mundo tá jogando ao mesmo tempo. Mas depois você acaba ficando vários minutos assim, sem jogar nada, sem fazer nada nos controles. Então o desconforto dessa proximidade dos botões acaba diminuindo. Outro ponto é que quando você tá jogando com ele montado aqui, o conforto fica muito melhor. Porque as distâncias entre os botões na vertical são muito mais confortáveis, elas são muito mais condizentes com o comprimento dos nossos dedos, com o tamanho das nossas mãos. Então fica muito mais confortável de você usar um controle assim do que usar ele individual. Para quem eu recomendaria esse tipo de controle? Quando você compra o Switch, você obrigatoriamente já vem com 2 desse e um suporte desse. Então, você consegue jogar sozinho ou com mais uma pessoa. No caso, eu comprei mais um, porque eu queria muito jogar o Mario Party, por exemplo. E o gostoso desse jogo é jogar com outras pessoas ali na mesma sala, porque aí você vai tirando sarro das pessoas, as pessoas tiram sarro de você. Então, muito melhor do que eu comprar outros 3 controles completos, foi eu ter comprado um parzinho desse. E deixar cada pessoa, que o jogo é de até 4 pessoas, deixar cada pessoa com um pedacinho. Porque o jogo não exige tantos botões, então muito mais fácil assim, muito mais barato também. Então, para quem que eu indico esse tipo de produto? Para quem gosta de jogar jogos mais leves, né, mais recreativos, digamos assim, com muitas pessoas. Porque aí você consegue ter esse número grande de controles que você precisa sem gastar muito. E como cada um vai ser de uma cor ou ter um grafismo diferente, você ainda consegue identificar facilmente para cada uma das pessoas. Então é isso, gente. Obrigada!